Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, meus irmãos, estou passando aqui agora, nesse momento, para contar o testemunho da minha conversão, né? Pelo tempo que aceitei Jesus, coisas boas, maravilhosas, servir a Deus. Pois é desde criança que eu aceitei Jesus, né? Nesse tempo eu morava no interiorzinho. E nesse interior foi aonde eu nasci, me criei, casei, tive minha primeira filha, né? Foi ali que eu aceitei a Jesus. Glória a Deus, né? Para quem não sabe, eu sou do Maranhão. E para honra e glória do Senhor, eu tive um encontro com Jesus desde criança. Eu não lembro muito bem, meus irmãos, mas eu acredito que eu tinha já no mínimo uns 10 anos, né? Quando eu aceitei a Jesus Cristo. Passava uns irmãos nas casas das pessoas, perguntando quem queria aceitar Jesus, falando de Jesus ali. E eu se encontrava na minha casinha, na casa da minha mãe, né, criança ali. Mas outras crianças, né, que ficavam em casa, minha mãe trabalhadeira, como sempre, trabalhando na roça para nos sustentar. Naquele tempo a vida era difícil, meus irmãos. Era muito difícil ali, minha mãe trabalhando, mas meu pai, né, minha mãe quebrava coco babaçu para vender e comprar alimento para nós, meu pai trabalhando na roça. Era vida difícil naquele tempo no interior. O nome do interior que eu morava chamava Centro dos Teixeiras. Chamava, não chama, continua existindo este lugar, né? Continua pessoas ali naquele lugar e eu tenho muito tempo que eu saí de lá, né? Mas eu nasci e me criei lá no Centro dos Teixeiras. Glória a Deus, aleluia. Continuo com meus amigos lá, amigas, pessoas em especial, pessoas, né, que eu creio que Deus está ali cuidando daquele povo sempre, graças a Deus. Pois é. E naquele dia, sem a minha mãe, sem meu pai saber, meus irmãos, eu senti um desejo de aceitar Jesus. E aí eles me perguntaram se eu queria aceitar Jesus, né? E eu disse sim, que eu queria. E perguntaram, e sua mãe não vai dizer nada não? Eu digo, não, não vai dizer. E eu, meus irmãos, aceitei Jesus naquele dia. E foi um dia maravilhoso quando eu aceitei Jesus, senti uma presença de Deus, né, tão maravilhosa. Ali naquele dia eu comecei a querer conhecer mais do Senhor. E eu quero lhe dizer que eu fui a primeira pessoa da minha casa que aceitou Jesus. Eu sou, nós somos 6 irmãs. Nenhum ainda não tinha aceitado Jesus. Eu sou a mais nova da minha mãe e quem aceitou foi eu. Aí depois de mim, outras irmãs aceitaram também. Para honra e glória do Senhor, eu tenho, né, 3 irmãs na presença desse Deus Todo-Poderoso. Aceitou a Jesus. Então, meus irmãos, aqui o cachorrinho aqui tá querendo atrapalhar. E eu quero lhe dizer que é maravilhoso. Nunca me arrependi. E eu quero dizer para os meus irmãos, aquele que não aceitou, aceita, que é maravilhoso, é bom demais. Tinha experiência com Deus. Eu ia para dentro do quintal, para ninguém não ver eu orando. Criança, meus irmãos. Ficava debaixo de um pé de laranja lá, orando, buscando o Senhor lá. Sentia a presença de Deus, chorava na presença de Deus. E eu nunca deixei Jesus. Eu sempre quis saber de buscar esse Deus e estar na presença de Deus. Pois é, meus irmãos, eu aceitei Jesus desde criança. Eu acredito que eu tinha uns 10 anos quando eu aceitei Jesus, né? Não vou dizer que eu não me desviei no caminho. Sim, com certeza passei uns tempos, mas sempre com medo de dizer que não servia a Deus. Sempre eu dizia que servia, mas não agradava tanto a Deus. E aí eu senti o desejo de andar na presença de Deus como deve, meus irmãos, porque a gente andar vivendo de aparência não dá certo, né? Brincar com Deus não dá certo. E aí eu achei por bem
é andar na presença de Deus mesmo agora de verdade. E hoje, para honra e glória do Senhor, meus irmãos, eu busco esse Deus, né? Quanto mais eu busco, mais eu gosto de andar na presença de Deus e buscar esse Deus Todo-Poderoso, viu? Não é fácil, mas é gostoso, é maravilhoso, né? A gente tá na presença desse Deus Todo-Poderoso. Pois eu quero lhe dizer hoje, e vocês também, aquele que ainda não aceitou, aceite Ele, né? Porque Ele deu a vida por nós, somente para nós aceitar e morar no céu com Ele. E isso é gratificante, meus irmãos, aceitar esse Jesus Cristo, esse Deus Todo-Poderoso, né? Já tive momentos bons, né? Momentos também que não foi tão bom, porque você sabe que a gente sempre passa por prova, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado da gente, né? E eu tenho levado a palavra de Deus, já preguei em hospitais, né? Levo a palavra de Deus nas ruas, aonde o Senhor me mandar. Ali eu faço aquilo que o Senhor me mandar. E eu quero fazer muito mais, né? Porque esse é o dever do povo de Deus. Porque o próprio Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, né? E eu, graças a Deus, eu tive o privilégio, meu irmão, de aceitar esse Jesus. E após mim, quem aceitou também foi uma irmã, depois foi a minha mãe. Minha mãe aceitou Jesus. Pense, minha irmã, fazia o culto de manhã e de tarde. Todo mundo que chegava na casa dela, ela pregava a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas chegavam lá e ela pregando a palavra. Vocês querem aceitar Jesus? Né? E ela tinha um sonzinho lá que era com esse sonzinho o tempo todo, né? Ligado aquele som. Ela dizia que aquele som era para aquelas pessoas ver aquele hino e ser tocado pelo Senhor, né? Então, foi um privilégio, né? Ser criada por uma mulher que me levou mostrando a palavra de Deus, até porque eu aceitei primeiro, mas você sabe que a gente novo, a gente pode se afastar um pouco. Mas ela continuou ali, insistindo para a gente estar na presença de Deus, buscando o Senhor. Meu pai também aceitou Jesus. E assim eu quero lhe dizer que eu fui praticamente criada na presença de Deus. Glória a Deus. Esse foi o meu testemunho da minha convenção, meus irmãos. E que Deus venha abençoar cada um de vocês, né? Vocês comentam aí, né? Deixe seu pedido de oração aí no comentário que eu vou orar por vocês. Dá o seu like, compartilha. Que Deus venha abençoar, viu? Cada um de vocês, em nome de Jesus. Fico com Deus. Glória a Deus.